Suas resoluções de ano novo funcionam? Ou você é mais uma das 90% de pessoas que não atinge as metas criadas pelas suas resoluções? Se você quer aprender como criar as suas resoluções de ano novo de forma que elas vão funcionar, fique aqui que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Olá, seja bem-vindo à Gestão Realista. Esse é o podcast Provocações de Carreira. E o nosso objetivo aqui é o quê? É te provocar, te chamar para ação, te tirar da zona de conforto rumo à sua carreira exponencial. Meu nome é Anildo Silva, estou falando com você diretamente da França e você que acompanha o nosso podcast deve estar sentindo uma falta tremenda do nosso amigo e parceiro de conteúdo, Leandro Tafuri. Mas o Leandro, essa semana, ele pegou umas férias extremamente merecidas e hoje eu vou estar aqui tocando esse podcast com vocês. E a provocação dessa semana é super simples. É a seguinte: você sabe fazer resoluções de ano novo? As suas resoluções de ano novo, elas realmente funcionam? E como a gente vai ver no episódio de hoje, a questão das resoluções de ano novo, elas são super importantes. Mas o que acontece? Nas pesquisas que nós fizemos para esse episódio, nós identificamos uns números super interessantes. Por exemplo, um desses estudos descobriu que 1 em cada 4 pessoas não vai conseguir manter esses hábitos dessas resoluções por mais do que uma semana. Olha só, dos que passam, 1/3 não vão conseguir manter esses hábitos até o final de janeiro do ano. Dos que continuam, mais da metade vão falhar. Aliás, existem alguns estudos que indicam que somente 8% das pessoas conseguem atingir as metas definidas pelas resoluções de ano novo. Mas se esse é o seu caso, fica tranquilo, porque no episódio de hoje a gente vai dar 10 dicas de como você vai criar as suas resoluções de ano novo de forma que elas vão funcionar. E olha só, como curiosidade, nesses estudos que nós fizemos, a gente conseguiu identificar quais são as 10 resoluções mais comuns que as pessoas fazem no mundo inteiro. Vamos dar uma olhadinha nelas. Eu vou falar na ordem que elas aparecem nesse ranking. A primeira, exercitar-se mais. Depois, perder peso, seguido por se organizar mais, aprender uma nova habilidade ou hobby, viver mais intensamente a vida, economizar mais dinheiro ou salvar mais dinheiro, parar de fumar, passar mais tempo com a família e amigos, viajar mais e, por último, ler mais. Mas enfim, por que as resoluções de ano novo falham tanto? Nesses estudos, eles identificaram diversos motivos, mas a gente separou aqui para vocês os mais comuns. O primeiro, de longe, é que a maioria das resoluções de ano novo, elas são muito vagas, né? Como a gente viu nessa lista que a gente olhou agora há pouquinho, né? Perder peso é um objetivo vago, como a gente vai ver aqui. Ler mais, mudar de trabalho, né? Outro fator é que essas resoluções, elas tendem a ser criadas baseadas em fatores externos. Muitas dessas resoluções, elas são criadas, na verdade, por influência externa, né? Eu quero ter mais gratidão. Não que não seja importante, né? Eu quero ser mais saudável. Também não que não seja importante, mas muitas dessas resoluções, elas na verdade são influências que as pessoas acabam recebendo externamente, né? E por último, outro motivador muito comum, né, para que essas resoluções elas na verdade não aconteçam, é que elas geralmente são muito genéricas, né? E elas não endereçam um objetivo específico. Aí a grande pergunta que fica é a seguinte: quando a gente olha para esses números, né, onde um número gigantesco das resoluções de ano novo elas acabam não acontecendo, a pergunta que fica é: ainda vale a pena considerar, né, a criação de resoluções de ano novo? A resposta ela é super simples: absolutamente sim. Sim, vale a pena. Por quê? Ao definirmos resoluções de ano novo, a gente acaba criando vários benefícios para nós mesmos. Entre eles, por exemplo, quando a gente define uma resolução, a gente começa a fazer o quê? A gente começa a traduzir uma intenção a um sonho. Deixa de ser apenas um pensamento, deixa de ser apenas um sentimento. Segundo,
elas acabam criando um senso de esperança, elas acabam criando um senso de engajamento com algo que você quer, com algo que você precisa. Terceiro, elas aumentam o senso de responsabilidade. Você começa a exteriorizar algo que você entende que você deve buscar. Você acaba criando uma certa responsabilidade com um desejo, com um sonho, com uma intenção. E por último, super importante, as resoluções de ano novo, quando criadas da forma correta, elas geram inspiração. E isso é extremamente importante para guiar o nosso caminho nesse momento, nesse ano que a gente tem adiante. Mas enfim, como a gente sempre faz aqui na Gestão Realista, a gente não vai só mostrar o problema. A gente vai trazer aqui também dicas de como você pode resolver esse problema, né? Como você pode criar resoluções de ano novo que vão, na verdade, funcionar. E para esse episódio a gente trouxe aqui 10 elementos que, quando considerados, eles aumentam de forma significativa as chances que a sua resolução de ano novo, as suas resoluções de ano novo, elas vão de fato acontecer. Então vamos lá. Primeiro, e não foi à toa que nós colocamos esse como o primeiro fator, é que você seja realista, né? O que é ser realista com a sua resolução? Primeiro, essa resolução ela tem que ser alcançável, né? Por exemplo, ler mais é muito genérico, né? Então você tenta ser um pouco mais, digamos, específico, e você diz que você vai querer ler 100 livros por ano. Não que não seja possível, né? Mas as chances são que, se você não tem um hábito de leitura já estabelecido, querer ler 100 livros no ano já de cara, né, não é tão realista, né? Eu vou perder 40 quilos. Não que não seja possível, a gente vê isso acontecendo constantemente, né? Mas se você não vem já praticando uma dieta, se você já não vem exercitando essa busca por perder peso, né, talvez 40 quilos seja muito ambicioso, não seja realista, né? Você não tinha uma atividade física, mas para esse ano você definiu que você vai querer correr 10 maratonas. Talvez não seja uma resolução realista. E o fato delas não serem realistas ou serem genéricas demais é um dos fatores fortíssimos que causam que você não atinja essa resolução. Continuando, número 2, seja específico. A sua resolução ela precisa ser muito clara, né? Quando você diz que você quer, na verdade, se tornar uma pessoa melhor, nada contra, não estou julgando a meta, na verdade. O que eu estou dizendo aqui é que não é algo tão específico. O que significa para você se tornar uma pessoa melhor, né? Não é específico você falar que você quer simplesmente melhorar o seu trabalho. O que significa para você, na verdade, mais especificamente, melhorar o trabalho, né? Então, ser específico é ser mensurável. Você consegue mensurar e não se esqueça que esses elementos eles trabalham em conjunto. Eu estou sendo específico ao mesmo tempo que eu estou sendo realista, né? O terceiro ponto é super importante, né? A sua resolução ela precisa ser relevante. E o que é ser relevante? Olha só, da mesma forma que a gente diz que a beleza está nos olhos de quem vê, a relevância vai estar, né, para a pessoa que está criando aquela resolução, né? E o que dá relevância para essa resolução é o quanto ela é importante, o quanto ela faz sentido para a sua vida, né? O que geralmente se torna relevante para a sua vida? É quando a sua resolução está, na verdade, endereçando um problema ou um sonho que você tem na sua vida, né? Quando você cria algo que endereça ou um problema ou um sonho, em muitos casos até ambos, né, você, na verdade, dá relevância para aquela sua resolução. E esse é outro fator super importante que aumenta os sucessos, né, dessa resolução. O número 4, né, o número 4 aqui, o quarto ponto, é que você não pode esquecer que a sua resolução ela precisa ser de curta duração, né? Não se esqueça que você vai ter, no máximo, em geral, né, para atingir aquela resolução, né? Então não adianta você, de novo, tudo aqui trabalhando em conjunto, né? A partir do momento que ela é realista, né? Então a questão da duração ela já começa a ter mais sentido. Mas mesmo assim você tem que estar atento. Não somente, né, a questão da duração, que você geralmente vai colocar ali 1 ano, mas
Quanto menor for a duração que você está dando para aquela resolução, para aquele objetivo, para aquela meta, né? Quando começa a trabalhar com os outros elementos que a gente tem na nossa lista, você também aumenta as chances, né? Então vamos lá. O número 5, né? Super importante, né? Limite o número de resoluções que você está definindo, que você está criando, né? Porque um dos erros mais comuns é o das pessoas criarem várias resoluções, né? Todo mundo aqui quer aprender 5 idiomas, todo mundo aqui quer ler 100 livros, todo mundo aqui quer ir para academia todos os dias, todo mundo aqui quer perder 5 hábitos ruins e quer criar 10 hábitos novos. Nada contra isso, nada errado nisso. Mas, de novo, né, não esqueça o ponto número 1, ser realista, ser específico, né, ser relevante. Quando você limita o número de resoluções, você limita a competição pelos recursos que você tem. E esses recursos tendem a ser finitos, tendem a ser escassos, né? A começar por qual? Pelo mais importante de todos. Qual é o mais importante? Qual é o recurso mais importante que nós temos, né? É o nosso tempo. O nosso tempo ele é finito, né? Então, quando eu defino 10 resoluções, eu vou ter 10 resoluções disputando o tempo que eu tenho. Outro recurso também que acaba sendo disputado, né, é a questão dos seus recursos financeiros, né? Enfim, é muito importante que você limite, né, o número de resoluções que você vai criar. Porque por mais incrível que pareça, no que se refere às resoluções, né, quanto menos resoluções você cria, maiores as chances que você está dando para ela, né? Porque você vai poder utilizar os seus recursos, né, de forma mais otimizada, né? Ponto número 6, né? De novo, né, é até meio contraintuitivo, né? Defina pequenas metas, defina pequenas resoluções, né? O que significa isso? Então vamos lá. Ao invés de você criar, por exemplo, tá, uma resolução que eu vou perder 15 quilos esse ano, né, por que você, na verdade, não cria uma resolução um pouco menor? Por exemplo, você vai perder 1 quilo por mês, né? Aí você deve ter feito a conta rapidinho e deve ter falado, né? Ô Anildo, pô, em vez de perder 15, eu vou perder 12? Não, olha só. O que a gente já viu todas essas pesquisas é que, na verdade, quando você persegue perder 1 quilo por mês, você tem muito mais chance de atingir aquele objetivo do que ter um objetivo de perder 15 quilos por ano, né? Porque o que geralmente acontece com esses objetivos assim? Chega janeiro, fevereiro, março, você não está tão engajado no seu objetivo. Você vai começar a se preocupar com aqueles 15 quilos normalmente, né, lá para setembro. Ou seja, as chances que você vai perder tantos quilos em poucos meses, ela é menor, né? Você tem uma meta, um objetivo, uma resolução que em 2023, por exemplo, você vai correr uma maratona. Nada contra, e não estou dizendo que é impossível, mas se você já não tem esse hábito, então as chances que você vai correr essa maratona talvez sejam menores, né? O que você pode fazer definindo uma meta um pouco menor? Em vez de correr uma maratona, por que não correr de 3 a 5 quilômetros 1 ou 2 vezes por semana, né? É um hábito menor, mas, de novo, você tem uma chance maior de atingir, né? Um outro objetivo muito comum que a gente viu na lista dos 10 mais comuns é eu vou aprender inglês em 2023, né? E olha só, eu vivo fora do Brasil há 15 anos, né? E eu tive que... eu tenho bastante experiência no que se refere a aprender idioma, então escuta essa dica, né? Você não vai aprender necessariamente idioma num ano. Você pode, lógico, dependendo da exposição. Mas as chances aumentam se você quebrar esse grande objetivo em alguns objetivos menores. Por exemplo, eu vou me inscrever na escola de inglês em janeiro. Aí eu vou participar nessa escola 1 ou 2 vezes por semana. E eu vou comprar aqui agora já o teste do TOEFL, por exemplo, para dezembro, onde eu quero tirar uma nota. Você define qual a nota que você vai querer. O fato de você ter definido várias metas, resoluções menores, vão aumentar drasticamente as chances que você vai atingir esse objetivo, essa resolução. Qual é o número 7, né? O número 7, super importante, né? Você definiu resoluções realistas, elas estão com o tempo que você dedicou para elas está coerente, né? Elas são mensuráveis, elas possuem o tamanho correto. O que acontece? O ponto número 7 é o quê? Gerencie suas resoluções. E a gente está dando 2 dicas
absurdamente simples e fáceis de implementar. A primeira parece ser simples, mas o poder que ela tem é gigante. Escreva suas resoluções em um lugar visível e acessível facilmente. Olha só, o exercício de você escrever a sua resolução faz você mentalmente exercitar aquela resolução. De você definir ela de forma mais coerente, você entendeu? E o segundo ponto é simples. O fato de você ter escrito, essas resoluções, elas estarem num lugar visível para você, facilmente visível, é de você fazer o quê? Revisar essas resoluções constantemente, regularmente. Ó, Nildo, tem que ser todo dia? Não precisa ser todo dia, mas uma vez por mês, uma vez a cada bimestre, ou pelo menos uma vez a cada trimestre, vai te ajudar, a você garantir que você continua engajado, e você está progredindo com essas resoluções. Então vamos lá, número 8, essa é super interessante, super interessante, que é o quê? Compartilhe quais são as suas resoluções. E a forma que você compartilha vai depender muito de pessoa para pessoa, Mas o fato é, compartilhe você com uma pessoa ou com um grande número de pessoas, você causa o que a gente fala muito aqui na gestão realista, é que você vai aumentar o seu comprometimento com aquela resolução. E quando você aumenta o seu comprometimento, menos você vai depender do quê? Da automotivação. Não que ela não seja importante, ela é super importante, mas não é todo dia que a gente está motivado. Mas o fato de você compartilhar essa resolução, você vai estar mais comprometido com ela. Você entendeu? E ao tornar público, você acaba criando, na verdade, um senso de obrigação. Olha só, você pode... Já vi várias pessoas fazendo isso. Você vai postar lá no seu Facebook, por exemplo. Ó, eu vou correr a São Silvestre em dezembro. Tá aqui a minha inscrição. Você entendeu? Você já aumenta o seu comprometimento já drasticamente. Ou você, na verdade, se compromete com o seu chefe. Ou se compromete com os seus colegas de trabalho. Que você vai obter uma certificação. Por exemplo, no último trimestre do ano. Você aumentou a forma que você vai se engajar, se comprometer com isso, Então assim, com quantas pessoas você tem que compartilhar? Isso vai depender de pessoa para pessoa, Você pode ter de repente um amigo, que ele pode atuar como um mentor ou como um coaching, você entendeu? Ou você muitas vezes vai contratar uma pessoa. Você vai contratar um personal trainer, ou você vai contratar um coaching ou um mentor para te auxiliar, a atingir aquela resolução. E por último, penúltimo, número 9, automatize o máximo possível a sua resolução. O que significa isso, Anildo? Automatizar a minha resolução? Hoje em dia, o que acontece? Hoje em dia, nós temos milhares de aplicativos, websites ou apps, que auxiliam você a estar organizando e gerenciando as suas resoluções, as suas metas, e a maioria delas é de graça, então eu vou até te indicar algumas aqui. Por exemplo, o Google Calendar, que você pode acessar de qualquer lugar, literalmente, o Google Now, Reminders, os alertas, os alarmes no seu celular, em outras ferramentas, Se você quer algo um pouco até mais, que te ajuda até a organizar de uma forma mais interessante, se você tem o Trello. O Trello é uma ferramenta super importante, super bacana. A gente na gestão realista usa muito o Trello. Ou coisas até mais simples. O Microsoft To Do, super utilizado hoje em dia. Ou seja, todas essas ferramentas, elas vão fazer com que você atinja a sua meta? Não necessariamente. Mas elas vão te ajudar bastante a gerenciar a forma que você está atingindo esses objetivos. E o número 10, qual é o último? O último, como todos também é super importante, é você ser flexível. Olha só, todo mundo vai encontrar dificuldades na busca dessas metas, dessas resoluções. E muitas vezes a gente vai definir algumas resoluções que não estavam contando com problemas que a gente pode encontrar no meio do caminho. Então ser flexível, e o fato de que você está gerenciando essas metas constantemente, vai te ajudar o quê? A você fazer ajustes necessários. Você deve ter passado, muitas vezes a pessoa pode passar por um problema
E alguma resolução, por exemplo, ela não vai ser mais realista, não vai ser mais alcançável. Então você tem que ser flexível de você passar essa resolução, por exemplo, para o próximo ano. Ou, na verdade, em vez de você perder os seus 15 quilos, né, você vai perder 10. Né? Em vez de ler os 30 livros, você vai ler 10, 20. Né? É importante ter essa flexibilidade. Essa flexibilidade, né, te permite, na verdade, né, a endereçar o ponto número 1, né? É a questão de ser realista. E ser realista é você levar em consideração tudo o que acontece, né? E às vezes muitas coisas que acontecem, elas não são previsíveis. Então vamos lá. Esses foram os 10 elementos aqui que nós separamos das nossas pesquisas, né? Que vão fazer com que suas resoluções elas tenham uma chance muito, mas muito maiores de serem alcançadas. Ok? Então, algumas conclusões aqui desse episódio baseadas no que a gente viu, né, dos problemas e nesses 10 elementos, né, que vão maximizar as chances das suas resoluções. Né? São 4 conclusões simples aqui. A primeira, né, é que você não pode desperdiçar esse recurso poderoso. Tá? O fato, como a gente viu aqui, o fato de você definir metas, né, ter essas resoluções, é muito positivo na vida de qualquer pessoa. Né? O segundo, né, é como a gente viu, né, dê a devida atenção e cuidado na criação das suas resoluções. Né? Por quê? Porque, né, até o terceiro ponto aqui das conclusões é que, no que se refere às resoluções de ano novo, né, menos resoluções pode, na verdade, trazer mais resultados concretos. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com quantas resoluções nós vamos criá-las. Elas são importantes, sem dúvida. Não quer dizer que você tem que criar infinitas, né? Cria um número, né, coerente. Né? E por último, né, até a parte até mais importante aqui, olha só, isso aqui chega a ser o que a gente fala muito na gestão realista, contraintuitiva, né? Mas o fato é o seguinte, né? No fundo, quando as resoluções elas são criadas da forma correta e são gerenciadas da forma correta, no fundo, né, quando as resoluções elas são corretamente criadas e corretamente gerenciadas, né, o resultado mais importante que você vai obter não é com a resolução em si, mas com os hábitos ou o hábito que você vai estar criando e desenvolvendo para você atingir aquela meta, para você atingir aquela resolução. Sabe por quê? Olha só, aquela resolução quando você atingiu, você cumpriu uma meta. Mas o que acontece? Aqueles hábitos que você criou, eles vão continuar gerando para você na sua vida os resultados positivos constantemente. Enquanto você manter aquele hábito, enquanto você manter aqueles hábitos, eles vão continuar gerando os resultados positivos por muito e muito tempo. E olha só, a gente pode te ajudar mais ainda. Como? Você pode acessar o quê? O gestãorealista.com, né? Onde você vai conhecer um pouquinho mais sobre a gestão realista, você vai ter acesso a todo o nosso conteúdo, aos nossos cursos, aos nossos artigos. Né? Não deixe também, né, de dar um like aqui nesse vídeo, né? Se você não é um subscriber, se subscribe no canal. Deixe o seu comentário, né? O seu comentário é super importante pra gente, você entendeu? Não deixe também, né, de indicar esse vídeo, esse canal para os seus amigos. E não deixe também de ver os nossos outros episódios. Né? Toda segunda-feira a gente lança um episódio novo, com uma provocação nova, que a gente tem certeza vai te instigar a buscar algo positivo para a sua carreira e para a sua vida. Enfim, muito obrigado pelo seu tempo. É sempre um prazer estar aqui. Hoje, infelizmente, né, sem a presença do meu grande amigo e parceiro de conteúdo, Leandro Tafuri, você entendeu? Mas eu tenho certeza que no próximo episódio ele está de volta, para a gente poder conversar sobre mais uma provocação de carreira. Um grande abraço e até a próxima.